mais um podcast do nosso Fênix Cast. Eu e minha amiga Vera. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. E aí a gente já começa naquela regra, né, Valéria? Você que é empreendedora ou que não é, encaminha esse vídeo para alguém que o nosso programa de hoje tá muito especial. Com certeza. E ó, manda para todos os amigos e também, se você não gostou, manda para todos os inimigos. Mas estamos aqui, tá bom? Nós vamos estar aqui estamos já, né, com a minha amiga Gessilda. É maravilhosa. Gessilda, é um prazer estar aqui com você. Te conheci na época da pandemia, aquele momento que a gente não podia falar com quase ninguém, mas eu assistia todas as suas lives, estava lá presente. Foi o momento que eu falei assim, eu preciso dar guinada no meu buffet e eu preciso melhorar a minha parte financeira. Quem pode me ajudar? Aí uma amiga me indicou você, né, que a gente se conheceu em outro podcast, em outra live, e ali a gente foi já conversando e eu comecei a assistir as suas. E assim, dali para cá a gente se tornou amiga, assisto várias aulas, já fiz curso, enfim, né, te acompanho já há alguns anos, né, já são 5 anos depois da pandemia, né, passa rápido. São 5 anos. Na época, ela, né, assim, me encaminhou para um caminho certo e hoje eu estou trazendo você para que todo mundo te conheça e que você possa também mudar a vida de muito mais pessoas, como mudou a minha. Então, Gessilda, fala aí pro povo, quem é tu? Gente, muito legal, meninas. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje no Fênix Cast. É muito gostoso estar falando de contabilidade para as pessoas, né? Contabilidade é a ciência que mapeia a riqueza das pessoas. Esquece aquela contabilidade que só pensa em boleto, que só pensa em DCTF, em tributo, numa perspectiva de pagar o tributo. Uhum. Pensa em contabilidade como um instrumento que vai te ajudar a enriquecer. Quando eu falo isso, as pessoas riem, elas até debocham. Uhum. Porque elas falam assim, caramba, mas impossível isso. O problema é que a gente está com a contabilidade, às vezes, tão descaracterizada da sua origem, né, da sua fonte principal, que é justamente mapear patrimônio, entender como a riqueza das pessoas estão evoluindo. E isso é o que a gente faz lá no Falando de Contabilidade. Então é um prazer enorme, muito grande estar com vocês aqui nesse episódio. Ai, que bom, fico feliz. E assim, as pessoas não entendem, né? Porque quanto mais tributo você paga, é sinal que mais entrou, sinal que tua conta tá ficando mais gordinha. Né? Porque quando a gente pensa assim, como você falou, na contabilidade de só paga, mas se você tá pagando é porque tá entrando. Sim. Se você não tem boleto para pagar, meu amor, tua empresa tá aqui, ó, morrendo. Tá fez ó, morreu. Né? Então, se não tem continhas para pagar, já sabe que está morta. Então, a contabilidade faz, né, faz bem dentro do contexto financeiro para a gente crescer. Não, com certeza. Hoje, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma consultoria individual e aí foi muito curioso, né? Porque a gente vive um momento que as pessoas estão muito ligadas em marketing digital e, gente, eu não sou contra, é importante, é fundamental, tem que fazer, mas tem que fazer da maneira certa. Sim. E a contabilidade, né, as finanças, a gestão como um todo, ela te ajuda a colocar nesse caminho. E era justamente isso, eu estava falando com ela estava falando alguma coisa de Insta, e eu virei para ela e falei assim, sim, mas seus objetivos de negócio? Sim, mas como é que está o teu financeiro? Sim, qual é o teu objetivo com esse Instagram? Você quer comunicar o quê? Quais são os serviços que você tem? Quanto eles custam? Como é que você vai fazer uma campanha como é que você está fazendo essa tua campanha agora para o dia 21 que ela ia ter uma ação? Tá, me dá os dados contábeis dessa campanha, os dados de uma série de coisas. Aí ela ficou assim, caramba. Ah, meu Deus, tudo isso? A resposta dela, uai, mas a minha gerente de marketing não perguntou isso. Eu falei, porque não é função dela, é função de um contador, de um administrador te dar isso. Então, essas coisas assim são muito legais. Se vocês deixarem, eu vou ficar falando sobre isso aqui até amanhã de tarde. Mas é só para dar assim um gostinho para as pessoas, para elas entenderem que contabilidade tem um potencial gigante, enorme, né? E que pode trazer uma visão muito surreal do seu negócio, né? Eu lembro que quando você chegou para mim, Val, eu fazia perguntas para você sobre o seu negócio, Val ficava assim, oi, como? Eu falei, menina, como é que tá dando um negócio? Você não tem esses números na cabeça. Você tem certeza que você tem um negócio? Você não tem esses números na cabeça, você nunca mais aparece aqui numa mentoria individual sem esses dados. E é isso, a gente precisa
trazer essa consciência de que a gente precisa cada vez mais de conhecimento integrado, né? Não é só marketing, não é só gestão, não é só finanças, não é só contábil. É essa possibilidade de integrar esses conhecimentos todos e fazer com que o seu negócio, meu negócio, o nosso negócio prospere. As pessoas têm, assim, quando fala de contabilidade, elas imaginam que é uma pessoa que vai estar ali, né, um profissional que vai gerar a folha, que vai mandar o imposto no dia 20, e é muito além disso, né, de reconhecer esse profissional, que é a pessoa fundamental para você estar no caminho certo do seu negócio. Não dá para querer fazer de qualquer jeito. Uma coisa que você falou aí, que eu lembrei de uma colega, que eu falei assim, cara, tá na hora de você ter uma contadora. Você precisa da contabilidade para te orientar, para fazer isso da forma certa, da forma correta. E ela falou assim, não, eu jogo lá no Google e vou fazendo. Eita. Falei, uma hora vai dar ruim, não tem como. Você não tem o contato com o profissional da área que estudou, que se preparou para tirar aquela dúvida ali. Não é vídeo cortado do YouTube que vai fazer o trabalho de uma mentoria, de uma pessoa que está ali no teu negócio, que vai conhecer, que vai fazer a pergunta dos seus números, como é que está seu resultado, como é que está seus recebimentos, seus pagamentos, está cumprindo os impostos direitinho, a lei direitinho. Então, as pessoas acham que, como estamos na era da tecnologia, que se pode se perguntar tudo, acha que aquela resposta ali é verdade absoluta e quer seguir para a vida. Não, essa questão que você traz é até bem interessante, né? Eu, com uma parceira de negócio, a gente estava desenvolvendo e depois, graças a Deus, ela mudou de ideia. Ela queria desenvolver um projeto que era o que a IA não pode fazer por você. E aí a gente estava nesse projeto e depois a gente meio que interrompeu por umas questões pessoais minhas, de família, enfim. E a gente deve voltar agora para esse projeto. Eu falei, não, o que ela pode fazer? Porque o problema é que as pessoas acham que Google virou verdade absoluta, inteligência artificial generativa virou verdade absoluta. Entendam uma coisa, quem tem o conhecimento tem o poder. Eu fico brincando, dizendo que a gente está caminhando para uma nova idade feudal moderna, né? Uma idade feudal moderna e contemporânea, onde você tem muita tecnologia, muito dado, mas poucas pessoas conseguem transformar aquele dado em informação. Então, você trouxe aí algumas questões importantes, até fazendo um link com a pergunta anterior da Val, falando sobre tributo, etc., que as pessoas têm horror a pagar mais imposto. As pessoas, por falta de conhecimento, elas não fazem a pergunta certa. E se você não fizer a pergunta certa, você vai ter sempre uma resposta errada. E aí, outro dia eu estava com uma outra mentorada minha, e ela estava falando assim, não, porque eu falei, mas como é que você fez aqui essa estrutura de curso? Na IA. Aí eu falei, prossiga. Qual foi o prompt que você deu? Aí ela falou, aí eu falei, mas baseado em que você deu esse prompt? Ela, não, porque eu peguei de um prompt pronto. Eu falei, mas pelo menos você pegou de um prompt pronto, de um contador, de alguém que entende finanças. Você... Não. Aí quem me deu foi a minha gestora de tráfego. Aí eu falei, então você conversa com ela quando é errado. Pra eu não falar uma palavra feia aqui no podcast, que eu sou uma mocinha. Você conversa com ela quando é errado. Eu falei, porque, assim, entenda. A ausência de conhecimento, né, e o excesso de dado estão fazendo com que as pessoas emburreçam. É verdade. Eu sou altamente a favor do uso de IA. Eu uso IA loucamente durante os meus dias, meu trabalho. Eu uso IA para tudo. Mas por que funciona tão bem comigo? E não fica aquela coisa com cara de superficial? Porque o conhecimento que a gente tem, né, ao longo aí, são quase... Vou falar mais de 30 para não pegar mal. Mais de 30 anos de conhecimento, né? Porque, na verdade, são quase 40. Mas foca aqui, 30. Foca nos 30. Né? São mais de 30 anos de conhecimento. Cara, a gente brinca. Porque a gente consegue realmente transformar dado em informação. Né? Pegando o gancho de uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com a outra. Quando a Val falou, as pessoas não gostam de pagar mais tributo. Eu tenho horror a MEI. Eu tenho horror a MEI. Porque o que eu mais tenho é MEI faturando 15, 20, 30, 50. Esse dia eu peguei uma MEI que fatura 120 mil. Eu só olhei para a cara dela e falei assim, mas até quando você vai ficar achando que R$70 é o que vai fazer a diferença na sua vida, que é o que você paga de MEI?
né? A hora que você tiver tomar uma trauletada de um funcionário teu, o que você vai pagar vai ser tão alto, a hora que você cair numa malha fina porque você está comprando um carro novo, o que você vai pagar de imposto de renda arbitrado é tão alto que você vai se arrepender amargamente. É mais barato você ser legalizado, mesmo que você pague um pouco mais. Mas é infinitamente mais barato. E isso significa prosperidade. E aí a contabilidade entra, porque a contabilidade te mostra, inclusive, todos os benefícios tributários que você pode ter para pagar menos imposto. Então, entendendo isso, não é que você vai pagar mais, você vai pagar o que é justo, o que é correto, mas existe uma série de benefícios tributários que você pode utilizar no seu negócio e uma série de lógicas tributárias que você pode utilizar no seu negócio que vão contribuir para que você possa pagar menos imposto, para que você possa ter uma vida mais tranquila, dormir bem com o negócio altamente legalizado, podendo realmente desfrutar dos benefícios de um negócio mais robusto financeiramente. Então, é entender que só dado não resolve, né? Todo mundo fica naquele senso comum, não, pagar mais imposto é ruim. É ruim para quem? Quem foi que te disse isso? Baseado em que conhecimento? Né? Baseado em que informação a pessoa te disse isso? A pessoa que te disse isso é realmente uma pessoa que vive essa prática? Ou é uma pessoa que está toda encalacrada, que está cheia de laranja, ela não aluga um apartamento para ela porque tem que ser a mãe, tem que ser o pai, tem que ser o cachorro, tem que ser o papagaio? Quase sempre é essa pessoa. Né? É essa pessoa que está orientando as pessoas de como elas devem fazer. Do mesmo jeito que hoje, pessoas que não têm o menor conhecimento contábil estão orientando pessoas a utilizarem a IA generativa para aprender contabilidade, né? Porque vira e mexe eu ouço as pessoas falando, contabilidade é uma das profissões que vai acabar com o IA. Eu só fico pensando assim, gente, é mais uma forma de eu ganhar dinheiro. É a única coisa que passa pela minha cabeça quando alguém fala isso. Não, contabilidade vai acabar com o IA. Eu falo, vai sim, gente, eu que tenho contabilidade vou ganhar muito dinheiro com IA, mas muito. Porque quem tem o conhecimento, quanto mais você acumula conhecimento, mais condições você tem de transformar aquele conhecimento. Quando você já pega um conhecimento enlatado, você fica ali na superfície, nadando na superfície, sem conseguir se aprofundar. É isso aí. Eu estava vendo esses dias, poucas vezes tem tempo, né? Mas estava vendo um programa da Ana Maria Braga e eles estavam falando sobre... Eu sou cozinheira, então eles estavam falando sobre comida, que hoje em dia as pessoas vão no chat GPT, botam lá, eu quero fazer tal coisa e ela dá uma receita. A Ana Maria Braga mostrou 3 receitas que tem no site dela, de bolo, de cenoura, e comeu todos fofinhos. Aí ela fez 2 receitas que ela pegou no chat GPT, eram 2 tijolos que pegava e tacava na parede, estava duro. Por quê? Porque o chat, ele faz até uma conta assim, isso aqui com isso aqui vai virar um bolo. Mas ele não fez o bolo, entendeu? Então o chat nunca fez o bolo. Ele acha que aqueles ingredientes são importantes. Então na contabilidade é a mesma coisa. Ele acha, pega um dado aqui, um dado ali, um dado aqui, isso aqui vai ser a fórmula da vida dessa pessoa. E não é. Precisa da mão, precisa da pessoa que conheceu. Eu acho que entra no que ela falou, né? Da questão de ter o dado, tem o dado ali, mas a pessoa não entende nada de cozinha, sabe fazer nada, vai dar ruim. Só, eu confesso pra vocês que eu tô brincando muito com IA, tô brincando loucamente. Mas é dentro daquilo que você conhece, assim, né? Dentro daquilo do conhecimento que a gente tem, eu tô brincando muito. Porque assim, até pra criticar a IA. Porque, por exemplo, se você é uma cozinheira e você vai para uma IA e fala assim, putz, mas a pessoa aqui que eu vou fazer uma festa pediu um bolo de pistache. Aí você fala, caraca, eu nunca fiz um bolo de pistache. Vamos para a IA lá, bolo de pistache. Aí ela te dá a receita de bolo de pistache. Como você tem um conhecimento para além daquilo, você fala assim... Corrija essa receita, porque quando você está colocando isso assim, isso não me parece muito correto. É isso mesmo? Aí, desculpa, vou refazer a receita. Aí você vai lendo. Aí você vai, tá, mas e isso aqui? Por que você está colocando isso nesse ponto, quando normalmente um bolo, para ficar fofo, eu preciso que ele seja assim. Corrija a receita. Ela vai e corrige. Mas ela só consegue corrigir porque quem está ali pilotando o navio
tem o conhecimento. Se ele não tiver, ele vai assumir que aquilo é verdade ou vai começar a assumir agora a nova modalidade de bolo tijolo. Tá tudo bem, entendeu? Mas entenda, eu sou altamente a favor, uso bastante, uso para dar aula, uso para dar consultoria, uso no meu trabalho, que eu ainda sou servidora pública, uso, e lá eu trabalho com planejamento estratégico e orçamento, uso muito. Mas por que o trabalho que eu desenvolvo é assim, 10 vezes melhor que o trabalho que às vezes outros parceiros desenvolvem? Porque o conhecimento que eu tenho, eles não têm. Então a pessoa acha que é pegar, jogar na IA e a IA vai te dar um retorno. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um determinado trabalho que as pessoas pegaram autores e usaram a IA para fazer um determinado manual. Cara, eu peguei o manual, eu li o autor. Eu falei, cara, o autor não diz isso aqui. Aí fui pra IA, peguei, critica esse manual aqui, especificamente o capítulo XYZ. Aí ela criticou. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Fulano de tal não dá esse conceito. O conceito que está no livro de fulano de tal, vamos supor, no livro do Silva 2025, é que é isso, isso. Ah, desculpa. Realmente, entendendo que o conceito de Silva 2025 é esse conceito aqui está errado. Ou seja, quem trabalhou com aquilo tinha um conceito superficial sobre o tema, desenvolveu um manual que a maioria das pessoas não sabiam do que era. Na hora que você vai executar na prática, fica impraticável, exatamente a experiência do bolo tijolo, ele fica impraticável. Então, o que você precisa? Você precisa unir conhecimento à ferramenta. Quando você une conhecimento à ferramenta, ninguém te segura. É isso aí, exatamente. E a importância disso, né? Porque o que a gente mais vê na internet hoje é as pessoas especialistas em tudo e não são especialistas em nada. Joga lá na IA a determinada pergunta, pega aquele conteúdo, grava como se tivesse autoridade, conhecimento naquilo e vê pessoas replicando aquilo ali que não vai dar em lugar nenhum, porque não é algo testado. A pessoa o que você falou, a pessoa que fez aquela pergunta não tem o conhecimento. Ela só pegou aquele texto pronto e seguiu adiante. E aí é a tragédia anunciada. É desse jeito. E a gente tem vivido hoje, especialmente no empreendedorismo, dias muito nefastos, né? Não é sem motivo que a gente cada vez mais tem pessoas escravas do próprio negócio, porque elas caem exatamente nesse engodo. Uma embalagem bonita, e é isso mesmo, né? Não adianta eu aqui vir dizer que as pessoas querem conhecimento. Elas não querem. Elas querem uma embalagem bonita, elas querem algo para desejar. Né? Por exemplo, a Valéria me conhece há muito tempo, ela, né, me acompanha nas redes. Ela sabe que poucas vezes, por exemplo, eu posto coisas sobre o que eu faço, onde eu compro, onde eu como. Sim. É muito raro eu fazer isso. Verdade. É muito raro. Né? E isso é o que vende. Por exemplo, se eu postar uma viagem minha para a Itália, porque eu faço realmente isso. A cada 2 anos eu faço viagem gastronômica para a Itália para aprender sobre cultura, sobre comida. Ainda mais agora que eu tô chique, depois que eu fiz meu exame genético, descobri que eu tenho 5% de cultura italiana, estou indo ali para a Itália. Né? Ou vou, como eu já fui para a África, etc. e tal, fui para Angola. E aí, nossa, as pessoas acham o máximo, né? Caramba, tá fazendo o quê? Não sei o quê, parará. Ai, fui dar uma palestra, fui não sei o quê. Eu raramente posto essas coisas no meu, nas minhas redes sociais, justamente porque eu ainda tenho aquela coisa do putz, mas o conhecimento é mais relevante. Não é. Entenda, você que está nos assistindo aqui, pra onde que eu falo aqui? Você que está aqui assistindo esse podcast, entenda uma coisa, conhecimento é relevante, mas a embalagem faz diferença, tá? Tem alguém aqui com mais de 30 anos de experiência, tá te dizendo isso. O importante não é ser, é parecer ter a pessoa certa dizendo que você é. Dói, mas é verdade. Então, dentro desse contexto, meninas, o que acontece? A gente precisa entender que fazer a diferença entre aquilo que é só embalagem bonita e uma embalagem bonita com conteúdo de verdade, né? Porque não adianta, aquela coisa bem Harvey Specter, né? A primeira impressão é a que fica mesmo, né? Se você entra no jogo perdendo, você vai ter muita dificuldade de ganhar, né? Então, assim,
Na prática, o que a gente tem é muito pouco conhecimento e muita embalagem bonita. Só que quanto mais rasas as pessoas são, principalmente no campo do empreendedorismo, porque as pessoas acham que empreender é você ter uma rede social, você postar story todo dia, postar reels 3 vezes por semana, e isso vai atrair, fazer um patrocinado. Isso vai atrair clientes, né? Na verdade, mal e porcamente ela traz seguidores com essa estratégia, né? Mas ela fica ali, não, eu vou atrair clientes. Aí ela investe grana, investe dinheiro, investe tempo e não tem resultado. Esses dias eu perguntei para uma pessoa que ela falou para mim que eu não sei se ela mentiu ou não, mas ela virou, né, uma mentorada, ela virou de um grupo coletivo, ela virou para mim e falou que ela tinha investido R$100 mil em patrocinado. A próxima pergunta que eu fui depois dela, a Valéria me conhece muito bem, sabe como é que eu sou, qual foi o seu faturamento? Ela não me responde. Eu falei, de 2 uma. Aí eu sou bem... Escreveu, não leu o certificado de analfabeto na hora, nem mando por EJA. Eu virei para ela, de 2 uma, ou você não investiu 100 mil, ou você tá com vergonha de dizer que você investiu 100 mil sem nenhuma estratégia e foi pro ralo. Pro ralo. Por quê? Porque é isso, é você achar que um conhecimento raso, bem envelopado, vai produzir resultado. É você achar que você vai empreender e você vai ter um negócio autogerenciável na semana seguinte. Esse final de semana, eu passei o final de semana fazendo treinamento. Eu fiz um treinamento de IA e fiz um treinamento sobre low ticket ontem. E aí foi muito legal esses 2 treinamentos, porque finalmente as pessoas estão falando a verdade. O cara da IA falou, eu levei 5 anos para fazer o meu primeiro 100 mil numa tacada. Aí o outro de low ticket falou, eu levei 10 meses para faturar meus primeiros 10 mil reais, mas depois disso, no mês seguinte, eu já consegui faturar 50. No terceiro mês, depois que eu faturei o primeiro 10 mil, eu já estava faturando 100 mil, porque eu entendi o jogo. As pessoas acham que elas vão fazer 3 reels, 10 stores, meter lá uma grana de patrocinado e, bum, os clientes vão chegar no dia seguinte. Você vai ter que fazer 10 stores, 3 reels, mas se você não fizer isso com estratégia, vai ser dinheiro jogado vai fora. ser dinheiro jogado fora. E qual é a estratégia que você precisa ter? Para além da estratégia de marketing, você precisa ter uma estratégia de gestão e de gestão financeira. Qual é a tua realidade financeira? Qual é o retorno que você espera? Quais são os custos do teu negócio? Né? Quanto que o teu negócio precisa faturar todos os meses para ele estar de pé? Quanto que isso representa em clientela? Quanto que tem que ser o ticket médio de cada cliente? Quanto você precisa prospectar para você fechar um cliente com aquele ticket médio? E aí, a partir desses conhecimentos que vêm lá da contabilidade e muitos outros, né? Questão de trabalhar margem de lucro, rentabilidade, ROI com E, ROI com I, trabalhar indicadores de liquidez, de rentabilidade, de atividade. Aí você, com base nessas informações, cara, se você pegar isso, você entregar o kit, o Media Kit contábil para um estrategista, o cara vai olhar assim, caraca, se o cara for estrategista mesmo, né? Porque hoje tem muita gente que se posiciona como estrategista, mas até macula a imagem de quem realmente é. E aí você entrega aquele kit para um estrategista, o cara fala assim, entendi a tua realidade, nossa estratégia vai ser essa. Primeiro mês, a estratégia é essa. Segundo mês, estratégia é essa. E aí você começa a ver resultado. Mas para isso... não é assim, né? Não é assim. Mas para isso você precisa de um conjunto de dados que vem lá da tua parte de gestão e finanças, que normalmente é a última coisa que as pessoas querem. E é por isso que a gente tem tanto empreendedor, né? Vocês acho que falam mais para meninas, tantas empreendedoras escravas do seu próprio negócio. E pior, não podem nem tirar férias, não tem direito a 13º, não tem direito a adoecer. É verdade. Porque se não tiver um negócio, às vezes, minimamente estruturado, nem remuneração tem. Se você está no CLT, pelo menos isso você tem. Agora, se você está no seu negócio, você não tem. Então, assim, é desmistificar um pouco essa lenda, mas entender que você tem como ganhar dinheiro, sim. Tem como ter um negócio autogerenciável, sim.
tem como você ter 13º, 14º, 15º, tem como você tirar 3, 4 férias por ano, sim, mas para isso você precisa de um conhecimento um pouco mais sólido em gestão e em finanças para que você possa ter um negócio bem estruturado. E perder esse medo, né, de sair do MEI, porque o MEI você é todo sozinho, faz tudo sozinho, fica ali, né, aí você fica com medo de avançar, de falar assim, não, eu vou dar um salto para poder, não, eu vou ter que pagar mais um pouco aqui, vou ter que ter um pouco mais de custo ali, mas em compensação você vai poder gerenciar, ter pessoas que você vai poder lançar o que fazer, sem você ter que estar sempre no operacional, presa no operacional, porque o MEI é isso, né? É o meu, eu empresa, e eu que me lasque todinha o tempo todo. Você lembra que eu te fiz essa pergunta numa das nossos primeiros encontros? Não conta essas coisas. Né? Não, tem 5 anos já, gente, tem 5 anos. Muito tempo, mas já tá em uma outro das primeiras nível. perguntas que eu fui pra Val foi, peraí, ainda quantas festas você faz por dia? Aí eu falei, por que você só faz essas festas? Ela, não, porque eu tenho que estar lá. Eu falei, por que você tem que estar lá? Por que você não treina o teu time? Aí eu lembro que a resposta dela, que é a típica resposta de quem ainda não estava liberta, mas ela já se libertou. Eu já fui em festa dela que ela não estava lá. E aí depois ela falou, tu tá nessa festa que eu vi as fotos? Eu que fiz. Aí eu, garoto, orgulho! Né? Porque assim, qual é o maior medo do MEI? Né? Para além desse crescimento, eu vou ensinar o meu método, eu vou ensinar o meu serviço e a pessoa vai me roubar. Vai ter gente que vai te roubar? Vai. Não vou te iludir. Vai. Só que vai ter gente que não vai. Entendeu? Você vai ter gente que vai te roubar, até vai. Por exemplo, tem gente que entra na mentoria minha pra ver minha metodologia. Daqui a pouco eu olho assim, gente, tá envelopadinho. A pessoa tá lá postando a mentoria dela. Aí eu fico assim, mas tá envelopadinho igual a minha. Aí tem umas que são até mais cara de pau, Val. Uhum. Tem umas que ainda chegam pra mim e dizem, se eu tô com uma mentorada minha que tá com essa dificuldade. Me ajuda. Aí eu falo assim, manda pra mim. Aí ela, não, mas não dá pra você me explicar? Eu falo, não, que tu é muito cara de pau, que tu pegou o que eu fiz, envelopou, ainda quer que eu te ensine como é que você sai do rolo? Não tem nem vergonha, né? Não tem umas que não tem. Mas você vai descobrir que empreender é para todos, mas nem todos estão dispostos a. Então não se iluda. Você vai ter 1, 2 pessoas que vão sair, vão achar que vão conseguir ter a mesma resiliência que você e elas não vão. Então, assim, não tenha medo de treinar equipe, não tenha medo de desenvolver metodologia. E você vai descobrir que quando você fizer isso, não é todo mundo que vai querer roubar o seu negócio. As pessoas vão continuar trabalhando ali com você porque elas acreditam em você, elas acreditam na tua cultura, elas acreditam na tua forma de trabalhar. Ou às vezes simplesmente porque elas querem o dinheiro mesmo. É verdade. Ou às vezes é só isso. Entendeu? Às vezes não tem nenhum romance por trás disso, não. É só preciso dessa grana aqui, esse emprego me paga legal, vou trabalhar 4 vezes por semana e, vou conseguir essa grana que se eu tivesse no escritório eu teria que trabalhar de segunda a sábado. E aqui pelo menos é divertido, é legal, cada final de semana eu tô num lugar. E no caso, né, da Val, que tem negócio de festas. E você vai conseguir expandir. Eu lembro que ela falou comigo um dia desse que ela estava fazendo 4, 5 festas num dia. Sim. Eu vi quando eu conheci essa mulher em 2019, era 1 vez por dia. Eu falava, Val, tem que ter metodologia. Ela, não, mas tem que ter metodologia, mulher, pra você expandir. Ou aí outro dia ela me falou pra mim, acho que foram 3 ou 4 festas, uma festa que eu fui. Que aí eu cheguei lá, aí o cara falou, não, mas essa festa é da Val, não sei o que da Val. Eu falei, mas todo mundo tá com Val agora? Virou patifaria. Porque é isso, o teu crescimento depende também de você perder medo. Perder medo de ganhar dinheiro, perder medo de pagar tributo, perder medo de desenvolver uma metodologia e treinar pessoas nessa tua metodologia, perder o medo de crescer. As pessoas têm medo de não dar conta. Eu falo assim, querida, tenha medo de não saber sistematizar o que você faz. Porque se você sistematizar o que você faz, você dá conta. O problema é quando você não sistematiza. Aí você não dá conta mesmo, não. Aí você está sempre se perdendo. Sabe assim, quando você tem um negócio que você não sistematiza, é você, o celular e Teodoro. Entendeu? Você vai ficar ali 30 anos vendo todos aqueles vídeos engraçados. Você se perde. É verdade. Mas quando você não tem medo de sistematizar o teu negócio, você vai descobrir que
você vai crescer. Você vai passar por um período meio de seca e todo negócio que cresce é assim. Você fica num período que você está quase desistindo. Você fala, não é possível, eu estou investindo tempo, eu estou treinando pessoas, eu estou colocando meus últimos dinheirinhos ali e a coisa não está avançando. E aí eu falo, insiste mais um pouco, a metodologia está certa, ajusta aqui, ajusta ali. E daqui a pouco você começa. O primeiro salto demora, mas do primeiro para o segundo demora, do segundo para o terceiro já demora menos, do terceiro para o quarto menos ainda, até que você chega num ponto platô e aí você tem que rever toda a tua metodologia, você tem que rever todos os teus processos, e isso demora de novo, e aí você depois começa a avançar e dar saltos cada vez maiores no seu negócio. Parte de aprendizado, né? Parte de aprendizado. Vamos lá. Uma coisa, a gente falou muito aqui sobre conhecimento, sobre aprender, né? Você é mestra, você dá aula em rede federal, você é funcionária pública, tem o seu curso de mentorias, né? Tem suas mentorias pessoais que você faz. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Hoje nas redes, muitos influencers falam que os jovens não precisam se preocupar em estudar, que os jovens, o importante é ir fazer dancinha, se você aparecer, né? Nada contra, porque cada um faz o que quer, mas eles não estão buscando o conhecimento. E a gente vê que as IAs, hoje em dia, têm tomado conta, né? Eles acham que é botar como a gente já falou bastante aqui, botar uma pergunta para a IA, ela respondeu, a vida que segue, eu não preciso ter conhecimento, porque a IA tem um conhecimento para mim. Eu queria perguntar para você, o que você fala para esses jovens hoje? Olha, eu falo assim, pode ser irônica? Eu falo, continua seguindo essas pessoas, você está seguindo, você vai continuar pobre, ferrado, e elas cada vez mais ricas. Porque, assim, você pega, por exemplo, um Flávio Augusto da vida, né, que é um dos caras mais ricos do Brasil, ele não tem graduação. Mas vê se ele deixa os filhos dele. O filho dele está fazendo lá uma das melhores faculdades dos Estados Unidos. Sobre isso. Né? Então, assim, existe um processo de conhecimento que a prática vai dar, que o teu dia a dia vai dar, que a tua realidade vai dar. Existe. Não estou tirando isso. Mas o conhecimento, seja ele formal ou informal, ele é algo extremamente necessário para que você possa crescer e avançar. Né? Não dá para... o que eu já falei aqui no nosso encontro de hoje. Eu estou com uma sensação que a gente está voltando para uma idade feudal, moderna, contemporânea, onde, com a diferença que, naquela época, as pessoas que falavam coisas como a Terra é redonda, né? A Terra gira em torno do Sol e não o contrário, elas eram queimadas na fogueira. A diferença é que agora essas pessoas são as pessoas que detêm o conhecimento, só que elas já não falam mais. Como o pessoal falava lá na Idade Feudal, abre teu olho aí que a Terra não é plana não, é redonda mesmo, fica tranquilo que é redonda. Aí o cara era quase queimado na fogueira, não sei o quê. Não, agora essas pessoas elas não falam, elas guardam o conhecimento para elas, deixam o resto emborrecer, e esse emborrecimento coletivo faz com que meia dúzia enriqueça. Porque, assim, essa é a realidade que a gente tem hoje. Meia dúzia enriquecendo. Aí você vai falar assim, poxa, Gessilda, mas as pessoas fazem faculdade e continuam pobres. Meu primeiro dia de aula, eu dei aula já eu dei aula na FGV, já dei aula na UFRJ, dou aula hoje no IBMEC, já dei aula na Unicarioca, aqui no Rio de Janeiro. E, enfim, outras, assim, para cursos de pós-graduação. E, assim, quando eu pego, por exemplo, alunos, né, de classe CD, a primeira pergunta que eu falo para ele é: você está fazendo faculdade para quê? É só para você trabalhar no ar-condicionado para ganhar um salário e meio? Porque se for para isso, você não precisa fazer faculdade. Agora, se você vai fazer faculdade, faça direito. E aí eu lembro que quando eu entrei numa determinada faculdade, o primeiro semestre eu tive abaixo-assinado para eu sair. Eu fiquei lá 12 anos. Eita. Caraca. Por quê? Porque eu dava 300 folhas para o cara ler para uma prova. Aí os caras falam, mas 300? Aí eu falo, sabe por quê? Porque na hora que você tiver que fazer uma prova numa
numa empresa que vai te pagar mais que um salário e meio como contador, se você não tiver o conhecimento que você precisa, você não vai passar naquele processo seletivo e você vai continuar trabalhando num escritóriozinho desse tamanho, ganhando um salário e meio, tendo feito uma faculdade. Né? Se você não tiver esse conhecimento, se você vai fazer um concurso público para, sei lá, Tribunal de Contas, Polícia Federal, né, órgãos aí, controladorias, órgãos que são os que melhor pagam no país para contador, porque você não teve um bom conteúdo na sua graduação, você vai fazer o concurso e você não vai passar. É sobre concurso para contador, às vezes, para tribunais de contas, fica sem vaga. Não preenche a vaga. Porque não tem pessoa preparada. Porque não tem ninguém preparado. E o cara entra ganhando 18 pau. Vai ganhar 18 pau sendo dono de empresa, pra você ver quanto você vai ter que faturar pra você chegar a 18. Vamos sofrer muito. Né? Vai ver quanto você tem que faturar pra você chegar a 18 mil, pra você tirar 18 conto pra você. Agora, as pessoas estão num momento da vida que elas têm uma esperança fast food quase que efêmera de sucesso. Então eu acho que se eu for engraçada, gritar, eu vou virar um Teodoro da Silva. Teodoro também. Grito, é engraçado. Cara, pega a história do cara. Não começou semana passada, quando você começou a rir com os vídeos dele. Verdade. A história dele começa lá atrás, vendendo em loja, lá em Big Field, entendeu? No sol, de segunda a sábado, ganhando mal, não sei o quê. Pega a história do cara, respeita a história das pessoas. É verdade. Então, assim, hoje em dia, a gente tem muita ferramenta tecnológica. Muita. A IA está aí para nos ajudar loucamente. Mas quem realmente vai fazer dinheiro com isso é quem tem um plus a mais. A galera que sai ali da superfície e tem um conhecimento a mais. Você não pode se deixar iludir pela própria conversa de quem está ganhando dinheiro em cima de você. Né? Eu acho muito legal quando às vezes por exemplo, esse final de semana eu fiz 2 treinamentos que foram muito legais, né? Das pessoas que, quando elas falam a verdade para você, falam assim, dá para ganhar dinheiro com isso? Dá. Isso aqui tem como dar errado? Não tem. Mas assim, a jornada é essa aqui, tá? É longa, é suada, né? Aí, por exemplo, esse que eu fiz de low ticket era muito engraçado. Quando o cara falou quantos criativos eu tinha que fazer, eu quase que infartei. Porque eu falei, mas não é só criar um produtinho, não. Aí ele falou, não, são 50 criativos para teste. De 50 a 100 criativos. Quando eu tô em lançamento de algum projeto meu, por exemplo, o banquete de negócios, eu fiz, acho que foram 25 criativos, eu quase morri. Eu fiz 25 criativos, né? O cara fala que para eu lançar, eu tenho que fazer de 50 pra a teste. 100 para teste, para eu ver os que performaram melhor. Para aí sim eu ter lá meus conjuntos de 10 criativos, com 10 campanhas, com 10 conjuntos, com 4 criativos cada um, sendo modelado por aquele modelo original de fábrica. Eu falei, gente, então não é para qualquer um. Mesmo, e o cara usa IA direto, o cara mostrando lá como é que a IA faz as variações dele, etc. E tal. Cara, mas isso dá trabalho. Não é ganhar dinheiro fácil. Né? Então, assim, é entender que dentro desse contexto hoje, que a gente tem muita ferramenta, e muita ferramenta boa, né? Mais acho que uns 2 anos, ninguém segura a IA generativa no planeta. A gente já está fazendo coisa muito legal. Né? Eu uso há uns 2 anos IA, de 23 para cá, para 25, já é um avanço boçal, assim, absurdo o que a gente tem. Mais uns 2 anos a coisa vai estar imparável. Mas quem vai realmente usufruir de todos, da plenitude ou do máximo de benefício que essas ferramentas te geram, é quem tem algo a mais para ofertar. Se você não tiver algo a mais para ofertar, você vai ser mais um do mesmo. E aí, cara, não dá nem para você ser mais um do mesmo, porque mais um do mesmo, qualquer IA gratuita dá. É isso, né? Verdade. Nosso tempo voou, né? Voou.
Como é bom estar com gente inteligente. A gente tá aqui como? Estamos aqui. Meu Deus. A gente quer te agradecer por você ter tirado esse tempo de vir aqui estar com a gente, de dividir o teu conhecimento com as empreendedoras que estão assistindo a gente. Isso aí. A principal lição que eu vou levar da conversa aqui com ela é que você é empreendedora ou que está pensando em empreender, não pode ter medo de crescer. Vai Isso chegar aí. um momento que a sua opção é crescer. Ou você desiste e para com o seu negócio, ou você cresce. Ou cresce. Que a gente possa levar isso adiante, que o conhecimento que ela compartilhou aqui com a gente de graça, porque o conhecimento dela é pago. É isso aí. É caro. É caro, porque é o conhecimento. Vocês possam colocar aí em prática e te agradecer mais uma vez por ter tirado esse tempo. Sabemos que você é uma mulher ocupadíssima, corrida. Ela tá aqui, mas já tá em cima da hora para ir para outro podcast. E te agradecer. Muito obrigada por ter tirado o seu tempo. E se você quiser deixar um recado para nossas ouvintes, fica à vontade. Meninas, olha só, primeiro foi um prazer enorme estar aqui com vocês, realmente passa muito rápido, é muito gostoso esse formato de podcast de vocês, parabéns aí. Obrigada. Que eu, inclusive, se eu puder vir outras vezes, fico feliz, Com porque certeza. é um prazer, foi um prazer também te conhecer, não te conhecia, a Val já é uma querida de muitos anos, e enfim, sigam, né, as nossas redes sociais lá, sigam Falando de Contabilidade. Todo sucesso financeiro tem uma origem. Siga a gente lá no Falando de Contabilidade. Dá um oi pra gente. Quando você estiver assistindo esse podcast, dá um print, bota nos stories, marca a gente lá. Dá um oi no nosso direct para falar conosco. E é isso. É entender que para empreender você precisa desenvolver um processo que envolve crescimento. É igual criança. Criança, quando está crescendo, ela cai, ela levanta, ela machuca, ela se corta, mas ela segue em frente. Porque o objetivo dela, né, se ela for uma criança normal, saudável, com todas as suas funções motoras corretas, o objetivo dela é andar, depois é correr, depois é subir nas coisas, depois é aprontar mesmo. Então é esse o objetivo que você precisa ter, né, enquanto empreendedora. Entender que o início é difícil mesmo, você cai, levanta, né, até que você encontra alguém que às vezes te direciona, te dá aquela orientação que é central para você fazer aquela mudança de chave e avançar. E aí você erra, acerta, mas corrige rápido, não se deixa perder e vai fazendo o seu negócio crescer, porque o mais legal é você sair desse momento meio, onde você não tem tempo para você, para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, e estar num momento onde você possa ter um time em quem você confia e você possa, por exemplo, estar aqui agora, gravando um podcast e o negócio está rodando lá, as pessoas estão recebendo os convites para festa, estão recebendo os convites para buffet, estão fechando contrato, estão fazendo ali, talvez até fazendo algum evento agora de tarde, vocês estão aqui num podcast e a equipe está rodando. Então, assim, só que esse momento não é um momento que começa da noite para o dia. Ele é um momento que exige de você esforço, exige de você resiliência e exige de você persistência para prosseguir e avançar como empreendedora neste país maravilhoso que é o Brasil. É isso aí. Gessilda, muito obrigada. E, gente, beijinho, até a próxima. Até a próxima.